esquemático, né? Talvez podia ter alguma coisa sedimentar no meio ainda, né? Lá do grupo Sabará, né? Mas o fato é que a gente está dentro de um grande corpo granítico, ok? E os locais, principalmente lá atrás, que a gente parou para bater nele, ele tinha foliação? Não. Não. Ok? Aí de repente a gente chega aqui nesse sedimento aqui, possivelmente do grupo Sabará, ok? Tem umas partes vulcanoclásticas aqui, aqui dá para você ver direito aqui em cima, olha lá. Todo material estirado, despacho, negócio todo, né? E o que chama atenção é que você vê essas porções graníticas aqui no meio dele, acompanhando, né, essa foliação, que mergulha para norte agora. A medida foi 325. Né? Então, como é que explicar então essa... Você tinha lá em cima, a gente tinha um granito deformado, agora tem porções desse granito no meio disso aqui, ó, deformados inclusive, acompanhando a deformação. Como é que o granito veio parar aqui no meio? Como é que essas porções granitas vieram parar aqui no meio desse sedimento? Uai, então ele é mais velho do que ele, né não? Mais velho? É, porque se o granito for mais velho, ele pode estar aqui Já com existia cianólitos. antes? Pois é, todo mundo. Entendeu? Tem aquela lei lá de... Mas o sedimento, como é que o sedimento pegaria isso aqui? Não, aí é um... Se ele estiver sedimentado em cima do granito, ele Não, pega tem os muito plásticos. pouco Mas granito eu- em proporção O ao... sedimento vai pegar porções dele, assim, um sedimento fino desse. Mas não pode ser porfiroclasto, né? não sei. Não, o O granito que porfiroclasto é introduziu. formado durante o metamorfismo. Aqui o grau metamórfico nem beira isso. Vamos ver o que é o conceito de blastese. Blastese é qualquer formação durante o metamorfismo. Esse aqui não tem condição. Mas um magma, como é que ele ia ficar comportadinho assim, formando lentezinhas? Não, ele deve ser, ele virou lente depois, né? O Às granito vezes não é durante intrusivo. metamorfismo. Ele pode estar introduzido aproveitando as... Agora é o seguinte, Ah, ótimo. o que você tem, né? O que você tem aqui, ó? Esses corpos graníticos, né? As porções centrais dele são maciças. Sim. E a partir dele sai o quê? Esses corpos maciços graníticos. Então o granito intrudindo. Vai ramificação. Exatamente. Como é que elas chamam isso na geologia? De... Apófises. Ah, tá. Porque são pequenos canaizinhos que saem do próprio corpo central. Que é isso aqui que a gente tem aqui. Lá em cima era Mesmo granito. Ok? O que que... Onde que é? Uns pedaços, digamos, desse corpo central a gente pegou lá em cima. Cadê as apófises aí? Tá aqui, ó. Exatamente, aqui, ó. São pedaços disso aqui, ó, por quê? Né? Você tem ele aqui, vou desenhar aqui em cima. Você tem a intrusão granítica, né? A partir dele sai aqui, ó. Pequenas ramificações aqui, ó. Certo? Então tem pequenas ramificações a partir do próprio corpo central aqui, ó. Ou dos corpos centrais, né? Dos corpos mais possantes. E por que ele está deformado? Ali em cima não está. Porque o metamorfismo se concentrou aqui. Não, o metamorfismo é igual para todo mundo. Na intrusão do Não granito, sei. durante a intrusão. Porque lá em cima era o corpo central. Ou seja, Lá em cima era mais tem um quente. baita no corpo aqui, ó. Como o meu grau metamórfico aqui ele é baixo, certo? O meu grau metamórfico aqui é baixo, ó. Uma rocha ígnea, ok? Então é o seguinte, se ela tivesse alguma deformação ia ser ao redor dela. Então o metamorfismo se concentrou aqui. Não. Não, concentrou, o metamorfismo foi o Metamorfismo é mesmo. outra coisa. Concentrou. Metamorfismo e deformação são coisas Ah, diferentes. tá, A entendi. O resposta que metamorfismo ele é teve igual, a foi deformação é A deformação é diferente. diferente. Por que que aqui ele também está deformado junto? Porque o quê? São pequenos pedacinhos aqui dentro. Tá, entendi. Então ele tinha o quê? Ele não consegue, né, perdão, aqui dentro, ele consegue que ele é estirado ao longo da deformação, porque ele, apesar de ser isotrópico, mas o quê? São pequenos pedacinhos aqui dele, que aparecem com esse sedimento. Esse seria Budão ou não? Não, budinagem é outra coisa. Ele Para que você inventou. Então, esse aqui na verdade é só para mostrar que ele pode estar todo segmentado aqui embaixo. Né? Eu sei que se o procedimento que inicia. Isso, não, tipo assim, porque de repente um pedaço ele atinge aqui, outro pedaço não, então você tem um sedimento É porque é tudo avacalhado. irregular, Vendo né? que é 49? E a própria intrusão, gente, ela já ajuda, né? A própria intrusão já ajuda o quê? A avacalhar o próprio comportamento disso aqui, ó. Né? Agora, qual que é a idade da intrusão? Ela é mais nova do que o Que é o sedimento. que está entrando. E com relação à deformação?
Anterior. Porque a deformação também pega ela. Então a gente sabe o seguinte, que a intrusão, né, desses corpos graníticos aqui, ó, certo? Ela é anterior à deformação. A deformação também pega ele. Não vai pegar o quê? Quando ele é mais maciço. Né? Tem uma poçância maior. Essa parte aqui, a gente chegar lá quebra, é um granito bonitaço, vai ver reação metamórfica nenhuma, não vai ver deformação nenhuma nele. Porque por quê? Ele é pulsante. Né? Tem espessura, uma poçância muito grande. Okay? E quando você pega esses pedacinhos aqui, ó, que vem saindo a partir dele, as coisas que vão aparecendo primeiro que sedimento a partir dele, okay? Eles logicamente, né, por uma questão de tamanho, né, eles vão lá e acompanham a deformação. Por que a gente não consegue enxergar ali, ó, naquele corte lá? Deixa eu abrir primeiro ali, ó, porque ele é um pouquinho maior. Né? E a foliação está aqui. Isso é a foliação. E a foliação está aqui. Ok? Se a foliação está aqui, ó, quando eu olho aqui, ó, vejo esse corte, eu também não consigo enxergar se existe alguma deformação nele, para ser basal dele. Vai ter muito a ver com o desenho. Tá? Agora é o seguinte, tem outra possibilidade para a intrusão desse granito aqui. Ele tem que ser anterior à deformação. Certo? E o que mais? Qual outra possibilidade para ele? Posterior ele não pode ser. Né? Já ocorreu em conjunto com a deformação? Por quê? Foi exclusão. Então, por exemplo, uma boa resposta. A deformação que permitiu que ele introduzisse? Ok, então é o seguinte, tem duas chances para esse granito aqui. Okay? Ele corta os sedimentos e depois a deformação, num tempo bem posterior, a deformação chega e pega todo mundo. Beleza? E a segunda possibilidade, esse corpo, né, foi gerado durante a deformação. O que eu tenho durante a deformação? Não tem zona de subdução? Não tem consumo de placa? Lá embaixo não tem fusão? Você não tem tudo subindo junto com a deformação? Então é a segunda chance. Ele pode ser sim deformacional. Ele pode ser anterior à deformação ou pode ser junto com a deformação. Como resolver isso? Datação. Não, no campo. No campo? Olhando. Ver as relações de contato. Ok? Entre exatamente essas partes, né? Porque se ele simplesmente ele solta uns pedacinhos aqui dentro, que ele está intrudindo, né? Elas podem ocupar qualquer posição aqui dentro, né, do meu antigo sedimento, né, em sequência do iconoclasto. A deformação teria que rotacionar parcialmente isso aqui. Beleza? Se ele é sim deformacional, ou seja, ele está entrando junto com a deformação, o que ele faz? Ele segue completamente a deformação. Ok? Se, por exemplo, se ele é, né, se ele é anterior à deformação, tá, podia muito bem, né, com, por exemplo, um pedaço dele aqui, ó, que, por exemplo, cortando isso tudo aqui, ó, quando vem a deformação ele tenta ser orientado. Mas, por exemplo, nesse caso aí, a foliação está paralela ao acamamento também. Acamamento, Não, abandonamento. estou falando também. Ah, então, na hora, então isso aí não tem nada a ver com a deposição, não? Esse bandamento aí não tem nada a ver com o acamamento? Mas calma, você está misturando os termos agora. Você está falando. Não, eu sei, bandamento é metamórfico. Estou falando do momento de deposição. Ele vai ter um bandamento, ele vai ter um acamamento. E você falou que estava paralelo. Está paralelo. E quando vai intrudir, ele também aproveita essas descontinuidades, não? Não, isso eu estou falando. Mas mesmo se fosse antes, estou falando. Não, se fosse antes de você simplesmente teria uma estrutura sedimentar. Ela não controla, por exemplo, uma coisa intrusiva. Mas a intrusiva, ela... Porque é simples deformacional. Ou seja, aqui, ó, aparentemente, eu não vejo nenhuma, por exemplo, nenhum pedaço aqui, ó, completamente discordante e a deformação tentando a reorientar. Estou vendo todo mundo aqui, ó, seguindo bonitinho a deformação aqui, ó. Ou seja, existe uma chance, né, apenas uma suposição. Vamos ver se os dados confirmam. Né? Uma suposição que eu tenho é o seguinte: isso aqui, ó, foi condicionado durante a deformação.
Então eu tive essa intrusão granítica minha acontecendo ao mesmo tempo na minha formação. Aí, logicamente, os pedaços pequenininhos que estão sobrando no meio de sedimento vai todo mundo orientar-se de acordo com a folhação. Beleza? Tranquilo? E o importante, né? Você vê que toda a nossa estrutura estava aqui, né? Agora ela muda. Talvez, vamos ver o que o perfil mostra pra gente, talvez inclusive influenciada por essas inclusões.